Olá, gente. Retomando aqui a nossa aula, a nossa palestra, né, sobre atividade física no cuidado de si. Na primeira parte, eu dei uma introdução para vocês, né, da atividade física desde a pré-história, no Oriente, na Grécia Antiga. Falamos bastante, né, das práticas corporais chinesas, da medicina tradicional chinesa, né. Assistimos um vídeo, né, que traz um pouco essa reflexão. E agora eu quero dar um salto com vocês. Quero vir para o mundo atual, para o mundo contemporâneo. Ou seja, vamos tentar fazer uma reflexão, né, nos dias de hoje, né? Como que está posicionada a atividade física, né? A gente viu lá atrás, no homem antigo, né, no homem pré-histórico, que a atividade física estava ligada às necessidades de caça, de busca de alimento, de sobrevivência, né? A gente viu que na antiguidade a atividade física está muito posicionada para o autocuidado e para o desenvolvimento do homem, né, no sentido mais pleno, né? E no mundo contemporâneo? Vamos olhar um pouquinho esse mundo contemporâneo para entender onde que está a atividade física? Primeiro, trago aqui uma foto, né, da cidade de São Paulo, né, para a gente começar a perceber um pouco como que está desenhado esse mundo, né, que a gente está chamando de mundo contemporâneo. É um mundo formado por grandes cidades, principalmente, né? As pessoas estão adensadas muito em adensamentos urbanos, né? E isso vai trazer algumas consequências para a relação delas com o próprio corpo, né? Aqui eu trago para vocês como que se dá hoje a busca por alimentos, né, do homem atual. Ou seja, é uma brincadeira aqui, claro, né? Como que é a nossa caça hoje? Como que é a nossa busca por alimentos, né? Então, hoje a gente encontra tudo na prateleira, né? Sem entrar no mérito aqui, que é importante também, que vocês já tiveram a aula, né, sobre alimentação, mas a questão aqui eu quero pontuar como que a gente chega até essa alimentação, né? Como que é o processo? A gente caça o nosso alimento, a gente planta, a gente usa nosso corpo para produzir e para ir atrás dos nossos alimentos? Muito provavelmente não. A maioria das pessoas, principalmente nas grandes cidades, acessam a alimentação através das prateleiras de supermercados, e outras instituições, né? E muitas vezes até o deslocamento até esses locais são feitos de carro, né? Ou seja, com uso muito baixo da atividade física e baixa relação com o corpo humano, né? O lazer. Como que é o lazer no mundo de hoje, né? Nos nossos dias atuais? Muito voltado a um lazer de locais fechados, né? Quando a gente não está na nossa própria casa, né, assistindo um programa que a gente gosta, os passeios, via de regra, né, são voltados a shoppings, a ambientes de compras, né? E se a gente analisar um pouquinho essa foto aqui de um shopping, a gente vê que até a dimensão do caminhar, né, ela é trocada por uma questão tecnológica aqui, a questão da escada rolante, né? É uma reflexão aqui para a gente começar a olhar, né, os ambientes que a gente frequenta e como que a gente se relaciona com esses ambientes, né? E aí a questão do deslocamento, do transporte, né? Como que a gente faz o nosso transporte hoje, né? A gente usa o nosso próprio corpo, quando a gente quer ir para algum lugar, né? Quando a gente vem ao trabalho, quando a gente vai na casa de algum conhecido, né? Como que a gente vai, né? A gente vai a pé, a gente usa o carro, usa o transporte público, né? E a gente gasta muita energia para fazer isso, né? Ou seja, a gente faz uma atividade física ou a gente utiliza dos recursos da tecnologia, né? Do transporte para fazer isso. E diante disso tudo, né? Dessa configuração que a gente tem hoje, né? Que a gente chamou desse mundo contemporâneo, né? Muito permeado pelo desenvolvimento das grandes cidades, muito permeado pela tecnologia, né, e pelas facilidades, né, que o mundo moderno traz para a gente. Isso tem muitos benefícios, né? Claro, né? Ninguém está falando o contrário. Porém, isso traz algumas consequências não tão boas, né? Principalmente em relação à inatividade física. Então, todo esse processo, né, de modernização, vamos dizer assim, das questões, né, que é da nossa alimentação, do nosso transporte, da nossa relação com o lazer, né?
isso traz algumas consequências. Principal consequência, sim, para a humanidade da inatividade física, né, oriunda desse modelo de vida, é um maior risco de morte, né? Então, os estudos trazem, né, que uma pessoa, uma população, né, que não atinge os níveis de atividade física necessários, elas têm um risco de morte de 20 a 30% maior. Não é pouco, tá? Um aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Quem são essas doenças crônicas não transmissíveis? São todas essas doenças, né, que se desenvolvem por questão do estilo de vida, né? Ou seja, as doenças cardiovasculares, né, algumas doenças respiratórias, os cânceres, e as doenças também de ordem de saúde mental, né? As doenças mentais, as doenças emocionais, né? Elas estão englobadas nesse grande campo que a gente está chamando de doenças crônicas e elas têm uma relação muito grande com a inatividade física. E aí uma consequência, que não é uma consequência direta para a gente, ou seja, como indivíduo, mas para a nossa sociedade, toda essa inatividade física, né, aliada, óbvio, com uma questão de uma má alimentação e uma questão de um excesso, muitas vezes, de trabalho, uma carga pesada, né, isso traz alguns malefícios, inclusive para os sistemas de saúde, né? Então, hoje, diversos estudos, eles conseguem mensurar o quanto cada fator de risco, aqui a inatividade física é um deles, sobrecarrega o sistema de saúde através das internações, através dos excessos de cirurgias, né, que poderiam ser prevenidos com uma vida um pouco mais saudável, né? Isso aumenta, obviamente, os gastos também do sistema público de saúde, né? E aqui é um estudo, né, que ele traz uma estimativa, né? Num ano, né, isso foi no ano de 2013, quanto que a gente gastou, né, ou seja, quanto o Estado gastou, o Estado brasileiro, com internações oriundas da inatividade física, né? Então aqui a gente tem uma estimativa de 2 bilhões de reais num ano a gente gastou com internações que poderiam ser evitadas, vamos dizer assim. Então é importante a gente trazer, estou trazendo aqui para vocês não só os benefícios individuais da atividade física, mas o que a gente também contribui com a nossa sociedade, né? Praticando e prevenindo as doenças, né? Aqui são os autores, né, que trouxeram esses estudos. E diante dessa problemática, né, da inatividade física, né, presente no mundo inteiro, mas na América Latina muito importante, né, por umas questões sociais também, o Brasil publica no ano agora, de 2022, recente, fresquinho, o Guia da Atividade Física para a população brasileira, né? É o primeiro guia nesse sentido, né? Antes a gente tinha alguns posicionamentos, né, internacionais, tinha algumas referências do Ministério e alguns órgãos ligados ao exercício, à medicina do esporte, mas esse é o primeiro guia especificamente para a população. Ou seja, esse documento vai estar inclusive no material extra, tá? Para vocês acessarem, porque é um guia para vocês, né? Não é um guia direcionado especificamente para médicos que queiram estudar atividade física ou para outros profissionais. É um guia para a população, para a gente ler, né, e entender um pouco mais sobre atividade física, benefícios, como fazer, como praticar. E é o que a gente vai falar um pouco aqui também. A gente vai esmiuçar um pouco esse guia para vocês. O objetivo desse guia, né, o principal dele, é promover a atividade física e o lazer saudável, né? Em virtude do que a gente já colocou aqui, que é a grande problemática da inatividade física e do sedentarismo, né? Eu vou falar para vocês, através do guia, dos benefícios da atividade física, dos domínios e intensidades, domínios da atividade física é onde que ela está presente no nosso dia a dia, né? E a intensidade, como o nome já diz, né, se ela pode ser praticada de uma forma leve, moderada ou vigorosa. E a gente vai tentar entender um pouco o que é isso, né? O guia, ele traz também as recomendações, ou seja, as orientações
por idade, por ciclos de vida, né? Ou seja, para crianças, adolescentes, adultos, idosos e em algumas condições especiais. Cada grupo desses tem uma orientação um pouco mais específica, né, devido às suas singularidades, né? Hoje a gente vai falar principalmente para o público adulto, que acredito que engloba a maior parte das pessoas que estão assistindo. E aí, um outro objetivo desse guia, que parece muito parecido com o primeiro, mas é diferente, é diminuir o comportamento sedentário. Então, guardem isso. Além de promover a atividade física, a gente pretende também diminuir o comportamento sedentário com essa palestra e com esse guia, né? Por quê? A gente vai entender já já. Primeiro, vamos falar um pouco, definir o que é atividade física? A gente está falando tanto dela, né? Vamos tentar entender um pouquinho o que que é um conceito, né? O conceito de atividade física. Atividade física, ela pode ser definida como qualquer movimento, qualquer comportamento voluntário que proporcione um gasto de energia acima do repouso. Ou seja, qualquer movimento que a gente faça no dia a dia, no esporte, na academia, no trabalho, no deslocamento, que a gente esteja gastando um pouco mais de energia do que quando a gente está parado, a gente pode considerar uma atividade física. Aqui a gente vê a pessoa pedalando, né, jogando tênis, né, praticando yoga, subindo escada, passeando com o cachorro, cortando grama. Então aqui acho que seria infinito as figuras que poderiam configurar a atividade física, né? O importante é saber, movimentou o corpo, gastou energia para além do repouso e é intencional, é uma atividade física. Como eu disse aqui, caminhar, correr, pular, brincar, subir escadas, praticar esportes, tudo isso são exemplos de atividade física. Quais são os benefícios? Não são poucos, né? A gente vai aqui resumir um pouco quais são os benefícios não só para a nossa saúde, mas para a nossa vida em geral. O principal, e acho que muito importante, é o menor risco de morte. Como eu coloquei no começo, a inatividade física, com a inatividade, a gente aumenta nosso risco de morte. Em contrapartida, fazendo atividade física nos níveis recomendados, a gente diminui o risco de morte por diversas causas. A gente previne a hipertensão arterial, previne diversos tipos de cânceres, isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente pensa que o câncer ele pode estar ligado só à questão da alimentação, à questão da poluição, mas a inatividade física também produz também alguns processos aí que são perigosos para a nossa saúde. E, portanto, né, a atividade física previne cânceres específicos, principalmente câncer de bexiga, de mama, de cólon, mas não só esses, alguns outros também. Previne a diabetes do tipo 2, que é essa que a gente desenvolve ao longo da vida. Uma coisa importante, principalmente para quem está adentrando no envelhecimento, né? Prevenção de quedas, né? Então, praticar atividade física faz com que a gente tenha uma melhor relação com o nosso corpo e previna as quedas também. E aí, acho que outra coisa muito importante, acho que mereceria um, um dia para falar disso, né? Que é a redução dos sintomas de ansiedade e depressão através da atividade física. Então, hoje está muito bem documentado, e não só pela ciência, né? Também pelas pessoas que praticam e relatam para a gente, né? No dia a dia, né? Uma coisa mais empírica, o quanto praticar alguma atividade física traz benefícios para a nossa saúde mental. Então, queria que vocês saíssem, pelo menos daqui hoje, sabendo disso e refletindo sobre isso. Tentem lembrar quando vocês praticaram, espero que não faça há muito tempo, alguma atividade física, qual foi a sensação, qual foi a influência dessa atividade física no seu humor. Essa é a grande reflexão do dia aqui para vocês, tá? Outra questão também que a atividade física atua, né? Saúde cognitiva. Então, alguns estudos já trazem benefícios da atividade física para a saúde cognitiva, né? Para a questão de prevenção de doenças degenerativas, né? Neurológicas e nesse sentido, tá? Melhora do sono,
muitos artigos trazendo isso, né, como um desfecho. E o último aqui, um dos últimos, que eu deixo de propósito no final, que muitas vezes é o grande objetivo de quem se pratica, quem busca uma atividade física, né? É uma melhora na composição corporal, né? Melhora o nível de musculatura, né? Diminui a quantidade de gordura, né? Emagrece, né? Essa seria a fala mais direta para isso, né? Porém, como vocês viram, não é o único nem o principal objetivo da atividade física, tá? Seria um efeito colateral, vamos dizer assim. E outro, não menos importante, quando a gente pratica atividade física, a gente conhece outras pessoas, a gente se vincula a outras pessoas, e isso é uma dimensão que muitas vezes não é considerada, né? Mas que ela é importantíssima para a nossa vida, né? Outra questão que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje. Agora eu vou falar um pouco de um tipo de atividade física específico. Já dei um spoiler aqui, tá? O exercício físico, muitas vezes a gente confunde, né? A ideia aqui não é vocês saírem experts em exercício físico, atividade física, é simplesmente a gente tentar entender juntos aqui o que que é um, o que que é outro, né? Então, a gente estava falando aqui até agora de atividade física, que é esse componente mais amplo da vida, né? Onde todos os processos, todos os movimentos que geram gasto de energia, a gente considera como atividade física, que tem benefício. Tá, e o que que é o exercício físico? Primeiro, o exercício físico ele está inserido dentro do que a gente chama de atividade física. Ele é uma atividade física também, né? Com uma grande característica. Ele é um tipo de atividade física que ele é organizado e planejado. Ele visa a visa a melhora das capacidades físicas, ou seja, capacidade cardiorrespiratória, força, flexibilidade, etc. Então, o exercício físico é quando a gente tem um objetivo muito específico, né? Ou seja, eu quero treinar musculação para aumentar os meus músculos, para aumentar a hipertrofia, para ficar mais forte, para jogar bola melhor, enfim. Eu quero treinar corrida porque eu quero correr a maratona no final do ano, né? Então, quando a gente tem esses objetivos específicos, além da prática de atividade física diária, a gente precisa de um segmento um pouco mais organizado, né? Com treinos, com divisão, com periodização, né? Que a gente chama, né? Sem ser muito técnico. Mas a questão é, tem objetivos mais específicos que a atividade física. E aí, ele tem benefícios? Muitos, né? Além dos benefícios da atividade física, o exercício físico, né? Ou seja, essa atividade mais estruturada e organizada, a gente usa ele para tratamento também. A gente viu que a atividade física, a gente preconiza ela muito para prevenção, né? Ou seja, quando a gente ainda não está acometido por alguma doença. Porém, quando a gente já tem uma patologia, ou cardiovascular, ou osteomuscular, que seja, né? A indicação é um tratamento ou um tipo de atividade física um pouco mais estruturado, o exercício físico. Por isso que o médico, né, quando você vai lá, ou o profissional de saúde, quando você fala que está com dor nas costas, ele vai falar: você deve fazer fortalecimento, você deve fazer musculação, você deve fazer pilates, né? Porque são atividades que têm um objetivo mais específico, né? E aí os tratamentos são inúmeros, né? Importante aqui de novo, depressão. O exercício físico é considerado um tratamento de primeira escolha para depressão, né? Então, alguns artigos, alguns posicionamentos, né, colocam a melhora das questões de estilo de vida, né, entre elas a atividade física, como um dispositivo de tratamento para a depressão e outras doenças mentais, né? Dentre outras, né? A hipertensão arterial, diabetes, alguns tipos de câncer, inclusive para melhorar a questão com a quimioterapia, né? Para dar um pouco mais de conforto, né? Então, são poucos os casos que a gente diz que o exercício físico seria contraindicado.
na grande maioria das vezes, ele é preconizado, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar dos domínios da atividade física, que nada mais é onde que a atividade física está na nossa vida, né? Nos dias de hoje. Primeiro, justamente para trazer uma reflexão, muitas vezes o trabalho é um produtor de atividade física, né? Então, a depender, claro, da nossa profissão e da nossa atuação. A gente pode ter uma atuação profissional em que a gente fica o dia inteiro sentado numa cadeira, ou como algumas profissões em que você utiliza muito o corpo, na limpeza urbana, né? Na questão de atividades manuais, na questão de um trabalho mais braçal, né? E lembrando que a gente está no hospital, né? Também algumas atuações no hospital têm uma dimensão muito grande de atividade física, né? Na movimentação de pacientes, né? No deslocamento entre os locais no hospital, né? Isso tudo é atividade física. E isso tudo vai ter tanto os benefícios como os riscos de uma atividade, tá? Isso a gente vai falar um pouco depois. Além do trabalho, onde que a gente encontra também atividade física? No meio de transporte, né? Ou seja, na forma que a gente se locomove pela cidade, no dia a dia, né? Que a gente chama de mobilidade urbana, né? Então, esse transporte, né, pela cidade, né, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para algum lugar fazer uma compra, quando a gente vai só a lazer mesmo, independente disso, ela pode ser feita de várias formas, né? Aqui alguns exemplos de carro, de ônibus, de skate, de bicicleta, a pé, de cadeira de rodas, né, para quem é cadeirante. Então, a depender da forma que a gente escolhe ou tem que fazer o deslocamento, né, a gente vai ter um nível de atividade física nessa dimensão, né? Uma outra questão, um outro produtor de atividade física é a nossa casa. Quem faz o cuidado da casa sabe que isso gasta muita energia, né? Então, fazer a limpeza da casa, né? Quem tem jardim, cuidar do jardim. Então, é um domínio, ou seja, uma dimensão passível de se ter atividade física aqui. Então, veja que até agora a gente falou do trabalho, do transporte e da nossa casa. E não falamos agora não do principal, mas o que a gente sempre remete à atividade física, que é o lazer. Então, além do lazer, além do nosso tempo livre, a gente tem outras três dimensões para investir também em atividade física. No lazer, obviamente o lazer, como a gente viu aqui no começo da apresentação, ele nem sempre é ativo, ele nem sempre envolve atividade física. Pode ser um lazer em que a gente vai ao cinema, que a gente leia um livro, não é essa a questão. A questão é que ele pode ter uma dimensão ativa também, né? Então, investir no lazer ativo, ou seja, ir com a família num parque, caminhar com alguém que a gente gosta, né? No final de semana ou no final do dia. Pode ser uma atividade de lazer que também traga benefícios da atividade física. Porém, agora, diante de todos esses domínios que a gente tem de atividade física, eu só queria deixar uma reflexão com vocês, tá? Não tem uma resposta certa, né? Mas é simplesmente uma reflexão. Que a gente parasse para olhar em cada dimensão dessa da nossa vida, né? No nosso trabalho, na forma que a gente se desloca na vida, né? Na nossa casa, né? E no nosso lazer, o que tem de dimensão de escolhas individuais e o que são determinados, o que são determinantes sociais que a gente fala, né? Ou seja, é simplesmente uma provocação para a gente começar talvez a perceber que apesar de a gente poder escolher muita coisa, né? A gente pode escolher, entre aspas, como a gente trabalha, né? A gente tem algumas preferências, né, do que a gente gosta e a gente vai atrás disso na vida, mas muitas vezes a gente não tem escolha sobre tudo, né? Por exemplo, no campo da mobilidade, né? A gente vai falar, bom, é muito bacana ir de bicicleta, vir trabalhar de bicicleta, né? Porém, existe ciclovia da minha casa até aqui? É seguro? É bem iluminado? Eu me sinto seguro vindo até aqui? Eu tenho local para guardar a bicicleta? Então, tem todas as outras questões, né, que vão determinando as nossas escolhas, que não são necessariamente escolhas
que estão no campo das escolhas individuais, né? No lazer também, né? Perto da minha casa tem algum parque? Tem área de lazer? Não tem? Então é só uma reflexão, né? A gente trazendo aqui também o que que é nosso papel, né? Como cidadão, como indivíduo, para prover essas mudanças nas nossas vidas e nas nossas famílias, mas também o que é o papel do poder público, né? Ou seja, cuidar das praças, cuidar dos parques, né? Prover vias de seguras para que sejam transitadas de bicicletas, a pé, também é papel do poder público, né? Então é só essa reflexão para vocês. E agora falando um pouco de intensidade, né? Então, a gente falou dos domínios, onde que a atividade física está no dia de hoje, né? E aí uma outra dimensão que a gente traz é a intensidade. Então, simplificando, né, essa intensidade dessa prática de atividade física, a gente divide em três. Ela pode ser leve, moderada ou vigorosa. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas como eu vou saber quando cada atividade é leve, quando é moderada, como é vigorosa? Eu vou ter que fazer um teste, eu vou ter que fazer um exame para saber se eu estou correndo, quando eu estou fazendo uma atividade, ela é leve, moderada ou vigorosa? Não necessariamente. A gente tem algumas pistas para perceber isso. E aí a gente vai focar na atividade moderada, que vamos dizer que é a atividade que está aí no meio termo, né? Entre a leve e a vigorosa. Entendendo um pouco a atividade moderada, a gente consegue definir a leve e a vigorosa. Então, atividade moderada. Primeira grande característica dela, ela aumenta um pouco a frequência da nossa respiração e dos nossos batimentos cardíacos. Então, qualquer atividade que você faça, que você sinta que sua respiração está aumentando um pouco, você sente até às vezes o coração bater um pouco no peito, né? A mais, então muito provavelmente essa é uma atividade moderada. Uma outra pista é assim, se você está caminhando, por exemplo, né, conversando com um conhecido ou com um parceiro de treino, e aí em um determinado momento fica um pouco mais difícil conversar, muito provavelmente essa atividade está passando a ser moderada, tá? E a percepção de esforço, né, que é um nível subjetivo de esforço, a gente diria que está entre 6 e 10. Ou seja, está ali na metade do caminho, vamos dizer. Então, se 10 a gente considera a atividade mais intensa possível e zero a inatividade, moderada a gente considera uma percepção de que a gente está entre 5 e 6 na percepção de esforço. Quais são os exemplos? Primeiro, assim, eu trago os exemplos aqui, mas depende do condicionamento físico de cada um, claro, né? Mas no geral, andar rápido, caminhadas com elevação, em subidas, dança de salão, passeio de bicicleta, são atividades moderadas. Por que é importante a gente defini-las, né? Porque elas vão estar nas orientações do que é preconizado para a gente atingir um nível saudável de atividade física. Então, quais são, né, essas recomendações, né, de atividade física para os adultos, né? Muito baseado no Guia de Atividade Física da População Brasileira. O guia fala, assim como outras recomendações internacionais, em 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia, de atividade física de intensidade moderada na semana. Então, ou seja, somando todas as nossas atividades físicas ao longo da semana, se a gente atinge 2 horas e meia, a gente atingiu a recomendação mínima. Óbvio, se a gente conseguir fazer mais que isso, é melhor. Mas o que os estudos, né, conseguem pontuar é que atingindo esse mínimo, a gente já tem muito benefício. Importante, toda atividade física conta. Como eu coloquei, no trabalho, no deslocamento, em casa, no lazer, na academia. Então, assim, muitas vezes a gente fica preocupado, né, só em, nossa, eu preciso ir para a academia porque eu preciso da minha saúde, né, eu estou sentindo falta disso, preciso praticar atividade física. É muito bacana ir para academia, quem pode ir, quem tem tempo, quem tem condições, é muito importante. Porém, a gente tem outras dimensões para trabalhar a atividade física também, né? Como a gente colocou anteriormente. Uma outra dica, né? São as mini metas, né? Para a gente trabalhar
com metas atingíveis, né? Ou seja, eu não vou pensar em sair caminhando 10 quilômetros por dia todos os dias. Eu coloco lá uma meta pequena mesmo, né? Vou caminhar 10 minutos 3 vezes por semana, por exemplo. Aí vocês vão falar, nossa, muito pouco, né? Mas o que a gente observa no dia a dia, né? Quando a gente tem uma meta pequena, a gente atinge essa meta e a gente consegue superá-la, né? E com o tempo isso se torna um hábito, né? Acho que essa seria a grande dica de hoje para quem quer começar alguma atividade. E aí, além dessas atividades físicas que a gente vai fazer durante a semana, atingindo 150 minutos, o que a maioria dos posicionamentos dizem, né? Principalmente no envelhecimento, mas não só, que a gente precisa de pelo menos 2 vezes na semana de fortalecimento muscular. O que é isso? Musculação, pilates, treinamento funcional, ginásticas em geral, né, com peso. Então, o que hoje a gente sabe, né, que além dessas atividades que são muito aeróbias, né, por exemplo, caminhar, pedalar, jogar bola, né, a gente precisa, para a nossa saúde, de atividade de fortalecimento. Então, eu vejo muito hoje em dia as pessoas utilizando a caminhada como uma atividade para a saúde. Muito boa, né? A gente, é uma atividade que é acessível, né, para todo mundo. A gente não precisa de grandes equipamentos, de locais muito adaptados a ela, né? Então, para caminhar, basta a gente colocar um tênis e sair caminhando, né? No geral. Porém, as pessoas muitas vezes esquecem de investir em atividade de fortalecimento. E aí, essa é uma outra dica de hoje. Principalmente no envelhecimento, a gente adotar atividade de fortalecimento no nosso dia a dia. E como eu coloquei aqui para vocês, no começo do slide, dos slides passados, diminuir o comportamento sedentário, tá? Que é um pouco diferente do que praticar atividade física. A gente vai entender no próximo slide. Comportamento sedentário. O que é isso? Comportamento sedentário, trazendo aqui a ajuda do Homer, é toda e qualquer atividade que a gente realiza ela sentado ou deitado com baixo gasto de energia. Fora, claro, no momento que a gente está no nosso sono, né, durante a noite, ao longo do dia, tanto no trabalho, quando a gente passa muito tempo sentado, ou quando a gente em casa passa muito tempo deitado vendo TV, jogando algum jogo no celular, que seja, são atividades que a gente já sabe que hoje trazem muitos malefícios para a saúde. Está associado à obesidade, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, trombose venosa. E o mais importante, ela é um fator de risco para a mortalidade através do desenvolvimento dessas doenças, independente do nível da atividade física. Ou seja, você que pratica atividade física, vai na academia, joga bola final de semana, caminha todo dia, faz as 2 vezes pelo menos de musculação na semana recomendada. Se mesmo assim, durante o seu trabalho, você passa longos períodos sentado, ou no seu final de semana você fica no sofá o dia inteiro vendo TV, a sua chance de ter alguma dessas doenças continua alto, mesmo você tendo uma atividade física alta na sua vida. Então, além de aumentar o nosso nível de atividade física, por uma saúde mais plena, a gente precisa diminuir esses tempos muito grandes em que a gente fica sentado ou deitado, né? E aí a dica é substituir comportamentos sedentários, né, por atividades leves, né? Então, em vez de ficar muito tempo no sofá, na hora do intervalo do filme, caminha um pouco, vai até o jardim, né? Estica, espreguice um pouco, fica um tempo em pé, né? Em pé a gente já está gastando mais energia do que deitado, né? Então a gente diminui essa possibilidade de aumentar os fatores de risco por inatividade, né? E agora, a gente está chegando já perto do fim, então a gente vai falar um pouco de dicas e segurança, né, sobre a prática de atividade física. E talvez o mais importante, que é outra coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, é o seguinte: ser fisicamente ativo é um comportamento saudável e seguro, né? Ou seja, é importante a gente ter essa dimensão
que nada é mais maléfico para a nossa saúde do que não praticar atividade física, né? Então, praticar atividade física, como a gente colocou aqui, é uma dimensão natural do homem. E por isso, ela quase sempre é segura e sempre é saudável, né? Claro que ao fazer alguma prática, né, a gente deve ficar atento a alguns sinais, né? Conhecer o próprio corpo, né? Ou seja, para ir num parque, caminhar um pouco, para fazer algum tipo dessas atividades que a gente está falando aqui, o Guia de Atividade Física, assim como a Organização Mundial da Saúde, ela não preconiza a necessidade de a gente fazer algum teste ou alguma avaliação médica antes de iniciar uma atividade física, né? E simplesmente a gente prestar atenção aos sinais, ou seja, eu estou tendo algum sintoma, ou quando eu estou parado, ou quando eu caminho, ou seja, eu estou tendo náuseas, eu estou tendo dor no peito, eu estou tendo tontura, eu tô tendo desconforto respiratório. Se a gente tiver algum desses sintomas parado ou praticando alguma atividade física, é importante procurar um médico, né? E não fazer uma atividade física nessas condições. Porém, se a gente faz alguma atividade física com regularidade e respeito aos nossos limites e não sente esses sintomas e não tem nenhuma doença de base, né? Não há necessidade de a gente impedir essa atividade vinculando algum tipo de avaliação, né, de algum profissional. Então você pode começar a praticar, você pode começar a ir no parque, você pode caminhar em volta da sua casa, lembrando, sempre tendo atenção ao seu corpo, percebendo se tudo está bem. Se tudo correr bem e se você seguir com regularidade e respeito, isso é o que mais importa. E outra dica, né? Aumentar progressivamente ao longo das semanas o tempo e a intensidade que você está fazendo a atividade. Não precisa sair caminhando grandes quantidades de tempo, né? Muito rapidamente, né? Começa devagar, começa a criar essa relação com o seu corpo, né? Para ele dizer para você quanto é pouco, o quanto é muito, né? O quanto é muito pesado. Crie essa relação com o seu próprio corpo, que ele vai ser o seu maior guia nesse sentido. E você pode praticar sozinho, né? Muitas vezes nos dias de hoje a gente precisa, não tem tempo de estar com outras pessoas para praticar. Porém, se puder praticar com alguém, acaba sendo mais interessante, né? Por uma questão de uma pessoa que te apoie, né? Que um incentiva o outro. Então, tenta envolver sua família, seus amigos na atividade, tá? E agora, eu vou deixar para vocês aqui assistirem depois, tá? Um vídeo muito bacana do Márcio Atala, que é um educador físico, sobre medicina preventiva, sobre atividade física na prevenção de diversas doenças. Ele conversa com o médico, né, com o ortopedista, mas ele vai dar um panorama bem bacana sobre atividade física nas diversas especialidades médicas, ok? Vocês assistem e depois, se a gente tiver o nosso encontro presencial, se vocês puderem participar, a gente pode discutir um pouco. E agora, como eu prometi, eu quero trazer um bônus aqui para vocês de falar um pouquinho, né? Incentivar vocês, principalmente, a questão da atividade física na natureza. Por que que eu defendo, né? Porque muitos autores e profissionais de educação física defendem a importância de praticar atividade física na natureza, ao ar livre, né? Porque além dos benefícios que a gente viu até aqui da atividade física, você alia esses benefícios ao da exposição à natureza. Por quê? Alguns estudos mostram que o simples fato de estar em exposição a um ambiente natural, a gente tem diversos benefícios. Alguns estudos mostram redução da pressão arterial, melhora do humor, alguns, como eu disse, alguns indicadores fisiológicos mesmo, né? Isso só de estar num ambiente de natureza. Para vocês terem uma ideia, no Japão tem uma prática que chama-se banho de floresta, onde no sistema público, né, onde a medicina lá, ela orienta as pessoas, prescreve para algumas situações de estresse, doenças coronarianas, né, a pessoa ficar 5 minutos por dia em um ambiente de mata fechada, né, de floresta ou um ambiente com muito verde. E só, isso por si só já traz inúmeros benefícios. E aí os estudos atualmente estão tentando aliar, observar como que se dá esses benefícios juntando atividade física na natureza. No geral,
eles agem de maneira sinérgica, né? Ou seja, um potencializa o outro. Então, quando a gente está num ambiente de natureza praticando atividade física, os benefícios são inúmeros, né? Entre eles, o que a literatura traz com maior força, assim, né? É a questão de bem-estar, melhora de humor e indicadores de estresse. Então, quando a questão é praticar alguma atividade física para a saúde mental, eu indico ambientes abertos, ambientes com muita natureza, na medida do possível, explorem essas regiões, né? E aqui eu deixo com vocês também, para vocês assistirem agora, 4, 5 minutinhos, simplesmente observar um dia no Parque Ibirapuera, né? A ideia aqui é trazer um pouco de materialidade para o que a gente está falando aqui, né? Vocês observarem as pessoas num parque de uma cidade grande, como é de São Paulo, fazendo as suas práticas, suas caminhadas, seus passeios em suma, tendo um dia de lazer num parque, como uma maneira de reflexão e principalmente de promover, né, a atividade física, tá? Vamos lá? Arthur, para de fazer divulgar. Trabalho, otário. Eu acho que era força e velocidade. Ah, meu Deus.
E agora já finalizando, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns locais de Botucatu que são, na verdade, dicas, né, e sugestões, acredito que vocês já conheçam, né? Mas muitas vezes a gente, na própria cidade, esquece dos locais. A gente tem a Fazenda Lajeado, onde muita gente acaba utilizando para fazer práticas físicas, né, caminhadas. Parque Municipal de Botucatu, né, que fica também na região do Lajeado, né? Então é um parque onde a gente pode passear, fazer algum lazer mais ativo com a nossa família, né? Nem que seja brincadeiras com as crianças e coisas do gênero, né? Tem o ginásio Mário Covas, que fica ali no bairro Alto, né? Que tem, além das atividades regulares lá, disponibilizadas pela prefeitura, o próprio local, né? O entorno do ginásio é utilizado por pessoas que querem caminhar, que querem andar de bicicleta, de patins, enfim. Acaba sendo um ponto de encontro, né? De pessoas que querem cuidar da própria saúde, né? O ginásio do INCA, né? Na verdade, o estádio do INCA, né? O estádio municipal. Também nessa perspectiva de possuir algumas atividades regulares, mas também é um local onde as pessoas se encontram e vão praticar alguma atividade. E aí, se no teu bairro não tem nenhum desses equipamentos que eu falei, né? Muito provavelmente tem uma praça, né? Tem um ambiente onde você pode fazer sua prática de atividade física diária, né, com a sua família. Tem ambientes com brinquedos e em alguns locais da cidade, né, esses aparelhos que a gente está vendo aqui, tá bom? A Cuesta de Botucatu, né, um ambiente aí bacana para fazer práticas principalmente de ciclismo, né, de mountain bike, mas de trekking também, que é o passeio, né, que é a caminhada na natureza. E aqui, a título de exemplo, né, e de divulgação, algumas atividades gratuitas em Botucatu, da Prefeitura de Esportes, né, da Secretaria de Esportes, perdão. E aí, no final, também eu vou deixar um material no material extra, né, com a relação dessas atividades, os horários e os telefones para vocês entrarem em contato. E aí, para quem trabalha aqui na Unesp ou no HC, lembrando que o NUMES, né, que é um núcleo aqui da universidade, ele traz diversas práticas, atividades físicas que vocês podem se inscrever, podem começar a fazer, né? Entre elas aulas de yoga, pilates, karatê, dança, certo? E é isso, gente. Finalizo aqui com uma imagem, né, que espero que estimulem vocês a estarem mais nos ambientes públicos, nas áreas abertas, a melhorar a relação com o próprio corpo, né, com a própria atividade física, né, e saibam que isso é aos poucos, né, o importante realmente é dar o primeiro passo, né, literalmente, sair muitas vezes de casa, mudar um pouco nosso, nossa maneira de se relacionar com o nosso corpo, né, e com a nossa prática física. Qualquer dúvida, qualquer questão, tá aqui meu e-mail. Eu fico aqui no SESMIT de Botucatu, mas qualquer pessoa pode me escrever, tá certo? Agradeço para vocês. Obrigado.